Boa tarde, obrigada a todos que já estão aqui comigo. Como eu estava falando, algo extremamente novo para mim, porque eu costumo fazer esse tipo de trabalho presencialmente, mas diante do contexto atual, diante de tudo que temos vivido, e isso aqui é mais uma adaptação, né, do momento que temos que enfrentar, então nós estamos online, e é novo realmente, é algo que eu estou ainda me adaptando, e eu acredito que todo mundo aqui já esteja nesse processo também, né, de adaptação. Espero que estejam todos contentes para passar uma tarde comigo. Nós vamos conversar um pouco sobre o processo criativo para desenvolvimento de ideias. Eu sou Juliana Vitoriano. Mas quem é Juliana Vitoriano, né? Juliana Vitoriano é arquiteta, graduada pela UFPB, especialista em gestão de projetos pela FPB. Eu desenvolvo projeto de construção, reforma, ambientações, e realizo também mentorias com arquitetos e design de interiores iniciantes, que são pessoas que estão chegando agora no mercado, estão inseguras, às vezes desencorajadas, porque a faculdade é um pouco complexa, o curso é muito puxado, e aí eu faço esse empurrão, né? Eu ajudo essas pessoas a ingressarem no mercado de trabalho com mais segurança e assertividade. Eu sou expansiva, direta, eu sou muito inquieta, então eu estou sempre em movimento, em ebulição, e esse é mais um motivo de eu estar aqui, né, diante de vocês, porque eu não paro quieta. E eu hoje comando a minha marca, Juliana Vitoriano Arquitetura, e é uma marca que me dá muito orgulho, porque não é sobre mim, é sobre o cliente, isso me deixa muito feliz. Os projetos contam a história do cliente, eu não tenho aquela vaidade de ter uma assinatura, de ter um projeto que tem a minha cara. Na verdade, o meu projeto é do cliente. Isso me deixa muito contente, porque eu realizei esse trabalho dessa forma e eu recebo um feedback muito positivo, tá? Hoje a gente não vai falar sobre arquitetura. Hoje a gente vai falar sobre o processo criativo, e o processo criativo é algo que a gente faz em qualquer esfera, né? Para qualquer profissão, você vai se deparar com a necessidade de ter desenvolvido o processo criativo. Eu vou começar agora exercitando o cérebro, tá? E aí eu queria que todo mundo pegasse uma folha de papel em branco, um lápis de sua preferência. É um exercício que a gente vai fazer, mas eu não vou estar vendo, né? Pelo que eu estou entendendo, os monitores podem me confirmar isso. Mas o interessante desse exercício é que a gente comece a abrir a mente, como diz, certo? Pega o papel em branco, lápis da preferência e desenhe apenas uma janela. Uma janela da forma como você achar mais conveniente. Essa janela pode estar aberta, pode estar fechada, ela pode ser de vidro, de madeira, o que você achar mais interessante. Eu vou fazer uma janela também aqui. Eu sei que pode ser advogar em causa própria, né, já que eu sei onde vai terminar o exercício, mas como motivação eu também estou desenhando uma janela, tá? E aí a minha janela é uma janela típica, conhecida, acredito que todo mundo já deve ter visto uma janela do tipo que eu estou desenhando, e eu espero que vocês também estejam fazendo uma janela. Fica a critério de vocês se tem paisagem, se não tem paisagem, se esta janela é para uma cidade, para uma paisagem, para um campo. Não há nada que impeça. Então, minha janela está aqui. Vamos ver. Eu vou mostrar a minha janela e lembrando que isso aqui não tem certo e errado, tá? É realmente um exercício para ampliar os horizontes. Nada como uma janela para ampliar horizontes. Né? Vocês conseguem ver? É uma janela. A minha está aberta, é de madeira.
e eu estou vendo um campo. Provavelmente vocês podem ter feito uma janela parecida com essa, ou não, e aí fica a critério de cada um. Mas depois que a gente faz uma janela assim de memória, será que muda alguma coisa? Se a gente começar a ver modelos de janela como essas, são várias opções de janela aqui, de vários modelos, inclusive de várias partes do mundo. Temos mais essas janelas, de outras partes do mundo também. Essas janelas, essas já são bem diferentes da nossa realidade, que elas têm esse formato de balcão, né, que elas sacam da fachada. É bem raro para a gente aqui, para nosso país. Essa já se assemelha um pouco mais com o que a gente tem pelo país, pela cidade. Janelas abertas, fechadas, com floreiras. Mais janelas. Mais janelas. Essas têm um ponto em comum, que elas estão com amarelo, né, ao redor. Mais janelas, um pouco mais coloridas, com vidro. Formato, já sai do formato convencional, já tem formato oval. Aqui já sofre influência do revestimento ao redor. Mais janelas. E mais janelas. Provavelmente vocês estão se perguntando, né? O que é que eu estou fazendo com esse monte de janela? Mas, para falar em processo criativo, a gente tem que começar a ver o mundo. Ver mais do que simplesmente olhar. E agora que vimos vários modelos de janela, você gostaria de repensar o desenho da sua janela? É bem possível que, depois de ver tantos modelos, você comece a perceber que essa infinidade de janelas vai te direcionar para um outro modelo. Que aí agora, talvez, eu já não fizesse mais ela quadrada, com a paisagem, já fizesse ela oval, lá na parte superior, que é uma coisa que me chamou muita atenção, né, os desenhos dessas janelas que eu mostrei. Talvez eu já colocasse aqui também. E agora ela talvez já não estivesse mais voltada para o horizonte, mais voltada para dentro de casa. E aí, eu coloco uma cortina, possível, e uma floreira, por que não? Essa floreira já muda completamente o meu contexto de janela. Se antes ela estava abrindo para fora, ela agora... Perdão, se antes ela estava mostrando o horizonte, né, para fora, ela agora está mostrando o interno da casa. E isso já é fruto, veja aqui, de uma nova percepção sobre o mesmo tema. A janela anteriormente passou por um processo de mudança, de alteração, porque eu tive acesso a mais modelos, mais imagens, que me ajudaram a criar um novo formato dessa janela, que eu tinha desenhado anteriormente.
Mas antes de falarmos de processo criativo, eu gostaria de falar sobre criatividade. A gente tem que entender um pouco o que é criatividade. Que quando a gente fala em processo é algo linear, né? São várias partes, não é só uma coisa. E a criatividade, né, que a gente vai estar falando aqui um bom tempo, é que é o ato de ser criativo. É a capacidade de criar, inventar algo, segundo o Neil Patel, que não tem. Mas aí, assim, não tem como. Esse não tem é porque vai ser revolucionário? Talvez não. Talvez a criatividade ela esteja ligada ao que a gente conhece e a gente não associa ainda. É a chave para a solução de problemas. Com a criatividade é o que a gente consegue, né, na maioria das vezes, resolver os problemas, seja no mercado de trabalho, seja em casa, a gente precisa da criatividade para ter essas soluções de problemas. E olhe, a boa notícia é que não é um talento nato, não é uma coisa que só os talentosos que nasceram com essa criatividade latente é que são pessoas criativas. Na verdade, pode ser desenvolvido e aperfeiçoado. E aqui a gente vai ver um pouco de algumas técnicas, né? Assim, tudo respaldado por autores reconhecidos, que isso é possível e que você pode utilizar essas técnicas no seu dia a dia e, a partir disso, ter uma vida um pouco mais criativa. A criatividade quebra paradigmas e nos leva um passo adiante na história evolutiva. Imagine que, se não houvesse criatividade, nós não teríamos chegado no Homo sapiens. E aí eu estou falando de evolução da espécie mesmo. Foi necessário para que a gente chegasse onde está, que a criatividade fizesse parte do dia a dia daqueles indivíduos. Sem sem fazer a roda, sem o uso da tecnologia, a gente não estaria onde estamos aqui hoje. Então, a criatividade, ela foi feita para quebrar paradigmas mesmo. E aí a gente vive com essa realidade, sendo que talvez a gente nem tenha percepção, e o que é normal, porque a gente não é educado. Quando criança, nós somos muito criativos, né? Assim, toda criança é muito criativa, mas ao longo da vida, são colocados esses paradigmas que a gente vai ficando menos criativo e vai seguindo, né, uma maneira tal. Mas e se a gente quebra esses paradigmas? Onde é que a gente chega? No próximo passo evolutivo. E a evolução está diretamente ligada a isso aí. Falei agora há pouco da evolução da espécie, mas isso só é realmente possível por conta da criatividade. Eu tenho aqui um vídeo, que eu não sei se vocês já assistiram, mas é do filme Croods. Deixa eu ver como é que aparece aqui. Peço já desculpas, né, por esse, mas isso faz parte também do novo normal, como é dito, tá? Certas coisas podem acontecer e a gente se adapta. E uma das coisas que a gente pode ver nesse filme é uma animação, né, mas existe uma fala necessária para eles continuarem existindo, que é a adaptação. Falei agora sobre a adaptação, porque a gente está se adaptando a uma realidade de virtualidade, porém, para os Croods, que eram homens das cavernas, foi necessário se adaptar para continuarem existindo. Outra coisa que é inerente à criatividade é porque depois eu gostaria que vocês assistissem o filme completo, porque esse rapaz que aparece mais jovem, que conta a história, tem o pai e tem um rapazinho mais jovem. O rapazinho mais jovem, ele chega com várias ideias novas, e a família Crude tem medo do novo. Então, eles vivem na caverna, no escuro. É até, assim, indo um pouco mais profundo, é uma analogia de Platão, que não ter conhecimento é viver no escuro. Então, eles vivem no escuro, têm medo do novo, e a menina, que é a filha mais velha, ela é curiosa. E os curiosos, eles têm, isso é uma característica inerente de quem desenvolve criatividade. Veja que curiosidade não quer dizer que a pessoa só
só os natos, né, assim, os criativos natos que são curiosos. Não, todo mundo tem certa curiosidade. Então, a curiosidade é natural e saudável para que a gente continue desenvolvendo o processo criativo. Uma coisa bem interessante também do filme, aqui a gente vê partes dele, é a resistência do pai para querer chegar no novo. E a gente sabe que essa resistência acontece de pessoas mais velhas, como nossos pais, avós, eles vivem de tal maneira, assim, e provavelmente eles dizem a vocês, não, menino, isso aí é novo, isso aí você não vai por aí. Ah, esse aqui eu já conheço, eu já fiz assim, assim é o correto. E o criativo, ou estar no mercado hoje em dia, ou estar no mundo atual, é uma necessidade de adaptação e exige essa criatividade. Como faz agora, gente? Voltou o filme, pronto. Chegamos agora numa palavra que talvez vocês ainda não tenham se dado conta, mas criatividade é combinatividade. No final do filme dos Croods, eles tiram uma foto, né? Que, na verdade, é uma engenhoca lá, que uma pedra bate neles e fica a impressão deles na pedra. Essa engenhoca é uma série de combinações. Uma corda que se rompe, bate no corpo, bate não sei o quê, e a pedra levanta e bate neles e ficou registrada a foto. Ao longo da história, todas as invenções criativas, ou boa parte delas, não surgem do nada. É aquela coisa do nada, não é do nada. São combinações, são ideias que você tem a partir do seu próprio, eu já vou falar aqui algumas palavras que vocês vão registrando. Repertório. O repertório é tudo que você vive, são todas as experiências que você já teve. E a combinatividade é essa junção, essa mixagem. Essa foto de um DJ, das mãos de um DJ, não está aqui à toa, porque o trabalho de um DJ, muitas vezes, é mixar músicas, é misturar um ritmo com outro ritmo e sair um terceiro elemento diferente e provavelmente melhorado. No livro Roube como Artista, que também é uma das bibliografias dessa apresentação, ele fala que isso também está até na genética. Nós somos a combinação dos nossos pais, numa versão melhorada. Nós temos partes do nosso pai, parte da nossa mãe, e juntos nos transformamos em uma versão melhorada de ambos. Isso é combinatividade, isso está em tudo, isso é inerente ao mundo. Na genética, como foi falado aqui no livro, na vida. Combinatividade é o novo termo para criatividade que a gente vai conversar a partir de agora, tá? O princípio básico é essa combinação. A gente combina de maneira original duas ou mais ideias e cria uma nova, diferente. Isso que eu acabei de explicar para vocês. Isso é combinação, isso é combinatividade, isso é criatividade. E para ser criativo, eu já disse até, a gente não precisa ser um gênio, a gente só precisa educar nossa mente. Quando eu falo em educar, a gente vai começar a ter uma percepção diferente das coisas a partir de exercícios diários, coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, coisas que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Isso vai ajudar a gente a ter esse processo criativo de forma mais rápida. Uma das coisas que eu converso com os mentorandos e tal, é como desenvolver, porque às vezes você está, como vou desenvolver um projeto de arquitetura ágil? Você vai desenvolver um projeto de arquitetura ágil a partir de ideias que você já teve, de coisas que você já viu. Não estou dizendo de copiar. Copiar é outra história, é plágio. Não é cópia, é você ver algo, se inspirar naquilo e fazer a sua versão melhorada. Isso é um processo criativo. Isso é educação da mente. Você vai começar a enxergar o mundo como um celeiro vivo de coisas que você pode utilizar na sua vida, para o seu trabalho, e tanto para gerar assim, projetos criativos, vamos falar dessa forma, como também achar soluções para problemas. E aí, empresas, e a gente já falou disso antes, né? Criatividade, processo criativo também é para solucionar problemas. Empresas hoje, elas pagam para ter pessoas que tragam ideias.
E trazer ideias é um processo criativo, é algo que você vai treinando a sua mente. E existem 2 tipos de criatividade, tá? A individual e a coletiva. A individual, como o nome já diz, é um exercício feito por um único indivíduo. E é um exercício que a gente vai desenvolver aqui hoje, que todo mundo vai ter por si só, mas que o objetivo pode ser para uma criatividade coletiva, que aí você vai juntar várias ideias para gerar, e esse exercício assim, de coletividade é maravilhoso, porque a partir de ideias muito distintas, a gente pode ter um resultado inusitado e muito melhor. O trabalho em equipe é sempre muito mais interessante do que o trabalho feito por si só, não é verdade? O trabalho em equipe é algo que traz o repertório, já falei essa palavra antes, mas é as experiências de cada um para um objetivo comum. Isso daí parece propaganda até de açúcar, né? Mas a união realmente faz a força, gente. Quando a gente começa a trabalhar em equipe, ter várias ideias, e quanto mais diferentes forem as pessoas, melhor. Melhor para a gente. Se a gente começa a trabalhar com pessoas que pensam igual a gente vai começar a ficar todo mundo partilhando da mesma coisa, né? Isso não significa que a gente tem que discutir, a gente tem apenas que argumentar. Discutir é diferente de argumentar. Argumentar, você explica seu ponto de vista, mas que isso não se torne agressivo. E vice-versa, você aprende a escutar também. É muito importante que a gente aprenda a escutar e a respeitar as ideias. A gente viveu, e acho que ainda vive, um momento político, eu não vou adentrar nesse tema, mas a gente viveu e vive um momento político muito delicado, que as ideias se tornaram polarizadas, ou isso ou aquilo. E esse meio termo acabou não acontecendo. Não vamos entrar nesse negócio, nessa discussão, porque a nossa tarde hoje é algo mais leve, mais saudável até, do que discutir política. E essa coletividade, essa chuva de ideias se chama brainstorming. É um termo muito utilizado no marketing, muito utilizado em empresas, que é quando eu tenho uma ideia, vocês têm outras ideias, e aí a gente consegue associar para um objetivo comum, melhor. Aqui não tem certo ou errado, né? Assim, às vezes vou pegar uma solução de um problema que pode acontecer, pode e deve ter acontecido. Como abrir uma lanchonete depois da pandemia, como abrir uma lanchonete com todos os requisitos de cuidados da OMS, né, de saúde, como? E aí as pessoas poderiam ou tiveram essa oportunidade de sentar em grupo e dizer, vamos colocar totens de álcool gel. Aí o outro responde, não é melhor colocar álcool gel nas mesas? Aí o outro talvez responda, e se a gente colocar aquele de parede? Isso aí são 3 ideias para a mesma coisa, álcool em gel, que é algo que se tornou natural para a gente, para a nossa realidade, ter nos estabelecimentos. A maneira como vai ser colocado é uma discussão que pode ter havido entre os envolvidos. Máscaras de proteção no rosto. Máscaras com transparência, para que as pessoas possam ler os lábios. É uma situação que é inclusiva até, né? Existem pessoas que fazem leitura labial, elas não têm como ouvir, e elas poderiam utilizar esse recurso para ler o lábio, se tiver aquele quadradinho transparente. Outra pessoa pode ter dito, é desnecessário. Então, assim, são várias ideias e que vão se juntar e no final vai chegar um resultado final. Todas essas ideias se chamam brainstorming. E pode vir até ideia absurda, tá? Ideias assim que você olha e diz, nossa senhora. Mas essas ideias não podem ser simplesmente descartadas. Elas podem passar pelo processo de triagem e dizer, olha, talvez não seja o momento, né, para essa ideia absurda, que, sei lá, de repente, vou dar uma ideia bem absurda ainda sobre o restaurante. Todo cliente que passar pela porta vai receber uma chuva de desinfetante, uma água desinfetante. É uma ideia absurda, porque a gente ainda não tem uma tecnologia que não deixa as pessoas molhadas.
Então, você vai para o restaurante, vai chegar todo molhado? Não vai. Então, se tornou um pouco absurdo. Mas e se daqui a, não sei, daqui a 1 ano, 2 anos ou mais, existe essa tecnologia e seja possível passar esse desinfetante nas pessoas, do corpo inteiro, logo na entrada do restaurante, sem que elas fiquem molhadas, ou que isso cause algum transtorno, ou cause alguma alergia. São coisas assim que a gente hoje pode não ter a solução, mas no futuro, com o uso da tecnologia, que é uma coisa que está sempre em evolução, a tecnologia a gente sabe que está sempre em evolução, é possível. Então, ideias aparentemente absurdas hoje, elas podem se tornar um caderninho de anotações para o futuro. Existe um exercício aqui que aí a gente não vai conseguir fazer, porque seria todo mundo compartilhando. Mas eu vou deixar para que vocês, depois de ter esse desenvolvimento de criatividade, vocês tenham a oportunidade de se juntar em grupos, pode ser até grupos que vocês já tenham afinidade, e refaçam a janela. Aquela janela do exercício anterior, aquele primeiro exercício que a gente fez, que já passou por uma primeira alteração, mas agora, como seria essa janela se estivéssemos todos pensando numa única forma, assim, todo mundo daria uma ideia para ela. Alguém traria vidro, outro diria... E aí, assim, começa a ter os empecilhos, né? Vamos fazer uma janela motorizada, vamos fazer uma janela... E as informações que a gente traria seria essa chuva de ideias, esse brainstorming, tá? Vocês vão ficar com esse exercício para ser feito posteriormente, quando for possível, mas fica aí já a ideia de que é possível reunir-se em grupo, ter ideias e chegar numa conclusão final. Eu queria aproveitar que a gente já está falando sobre combinatividade, brainstorming, e aí tem uma palavra aqui que todo mundo menciona muito, né? Inspiração. Quando a gente pensa em inspiração, a gente pensa que é um ato divino, a gente pensa que é algo que vem, uma iluminação, é algo que a tal da eureka, tive uma ideia fantástica e essa ideia surgiu do nada, é um momento assim, é divino realmente. Tenho quase certeza que se não for todo mundo, boa parte das pessoas acreditam que inspiração é esse ato divino. É algo que uma iluminação, é algo que chega do nada e transforma nossas vidas. Mas, e se eu disser que a inspiração na realidade é tudo que está armazenado no cérebro? E a gente não tem muita consciência, né? Porque o cérebro, a mente humana, é algo maravilhoso. E, assim, você tem a capacidade de armazenar muita coisa até que você não tem percepção. Mais uma vez, o grande pulo do gato é ter essa consciência do que você está armazenando para que seja utilizado a seu favor. Esse é o processo criativo. Não tem nada de grandioso ou divino. Tudo que você... Uma ideia que você pode estar tendo, que você diz, estou me sentindo inspirado, na verdade, pode ser tudo que você já tem armazenado no seu cérebro. Todos esses elementos vão se tornar a tal mão divina, né, que vai tocar na sua mente e vai dizer, pronto, consegui a solução para o tal problema, consegui resolver tal coisa, ou eu tive tal ideia. E aí, Pablo Picasso, ele fala uma coisa que é fantástica, né? Inspiração existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Criatividade, desenvolvimento e criatividade, nada mais é do que exercício diário. É trabalho. Você não vai... isso vai se tornar natural para você, de tal maneira que você não vai sentir que você está fazendo, mas você vai estar. E aí, quando você estiver com esse hábito, tudo vai se tornar mais prático. Vai se tornar usual, normal para você. Você assistir uma novela e você vai ter ideias a partir do que você está assistindo. Você ouvir uma música e começar a ter ideias a partir daquela música que você está ouvindo. Então, isso é a tal da inspiração, que nada mais é do que o teu armazenamento, o HD da mente, tá? E aí, para Austin Kleon,
que é o autor de Hope como Artista, um livro que eu indico, eu adoro, é um livro curto, tem até ele aqui. Ele é curtinho, pequeno, eu adoro mostrar esse livro para todo mundo. Leiam, ele é bem ilustrado, ele gosta de fazer uma leitura bem leve mesmo, e ele diz que nós somos a soma de nossas influências. Na genética, nós somos a soma do nosso pai e da nossa mãe. Na vida, nós somos a soma da nossa influência. Então, a gente precisa decidir o que é que influencia a gente. Começamos agora a realmente tratar o tema. A gente pode ser influenciado por qualquer coisa. Logo, quem decide o que influencia é você. Eu decido o que me influencia. Eu posso ser influenciada por coisas boas, posso ser influenciada por coisas ruins. Mas quem decide sou eu, tá? Essas influências são o seu repertório. Eu já trouxe a palavra aqui antes, né? Mas repertório são todas as experiências que você já teve na sua vida. É o start para ideias. Quando você tem esse repertório claro na sua mente, isso fica linear para você, isso fica fácil. A ilustração aqui é de um cérebro em atividade, né? Tem um lado mais artístico, tem um lado mais mecânico, que é são os hemisférios do cérebro que são estudados, mas, na realidade, tudo isso é uma fusão. Vários estudiosos já defendem que não existe essa história de hemisfério artístico e hemisfério... É tudo fundido, tá? No cérebro da gente. Também não vamos entrar em biologia, porque eu não estou habilitada para tal, discutir com a ciência nesses termos. Mas fica aqui a ilustração como sendo o tipo de ação que tudo se funde. Tudo que a gente vive pode ser o start, pode ser o input para uma ideia. A ideia que você precisa ter naquele momento. E que aí você não vai depender exclusivamente da mão de Deus, né? Você não vai ficar com a ideia de que só Deus para me ajudar. Não, e se você buscar no teu repertório essa ideia, é possível que você já tenha a resposta. Só falta você começar a utilizá-la a seu favor. Iniciando seu repertório. Eu escrevi 10 passos para uma mente criativa, e aí eu vou explicar um por um, para a gente ir aos poucos entendendo. Eu estou achando super engraçado, porque eu estou me sentindo falando para uma plateia muda, né? Mas eu espero que vocês estejam acompanhando. Eu queria pedir ao monitor que abrisse um pouco, abrisse um pouco o microfone, só para as pessoas... Vocês estão acompanhando, tá tudo ok até aqui? Tá, sim. Sim, tá tudo ok. Joia. Esses 10 passos que eu coloquei, né, assim, de forma linear para a gente aplicar no nosso dia a dia, eles ajudam a ter esse repertório que a gente está conversando, a combinatividade dessas ideias, que é a partir desses 10 passos. Primeiro passo. Para a gente desenvolver uma mente criativa, a gente tem que manter a mente ativa, mas nem tanto. A gente precisa reservar alguns minutos para o descanso diariamente. Não adianta a gente ficar forçando, aquela coisa do, eu preciso pensar em algo. Se não está conseguindo, estou me antecipando muito, tá? Porque eu já estou quase no bloqueio criativo, mas respira. A gente precisa manter a mente ativa e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um tempo para o descanso. E esse tempo de descanso, tá, gente? Não é no WhatsApp, não. Não é olhando no Instagram, não. É descanso. É descanso. É você realmente ficar offline. Ficar off. Tirar... Não precisa ser um dia inteiro, não precisa ser alguns minutos por dia. Muita gente aproveita esse período para meditar, que é muito importante. Algumas pessoas têm afinidade com a yoga, e aí podem fazer alguns exercícios de yoga, mas é realmente conseguir esvaziar a sua mente, tirar esses minutos para você não ficar pensando em nada. O tal do oblivion, né, do vazio, é necessário também
para que a gente possa desenvolver a mente, certo? O segundo passo. É muito importante que, a partir de agora, você comece a carregar consigo um bloquinho de papel. Esse bloco de papel, e aí você vai me dizer assim, mas eu ando com celular, né? Que é muito normal das gerações mais novas, elas andarem com o celular, e o celular vai servir para registrar. O celular também, mas eu acredito, e vários autores também, que o ato de anotar faz com que você mantenha isso mais registrado na sua mente. E o que é que você vai anotar? Tudo que chamar a sua atenção. Às vezes você não precisa, eu vou mostrar o meu bloquinho, às vezes você não precisa que ele seja, assim, um desenho ou algo desse tipo. Pode ser uma informação mesmo que você escreveu, você deixou escrito, e que isso vai te ajudar a... Eu disse que ia mostrar meu bloquinho, mas eu não sei onde ele está. Isso vai te ajudar a trazer soluções diversas no bloquinho. Está aqui. Pronto. Este é meu bloquinho. Propositalmente, ele é pequeno, porque eu abro em qualquer momento e eu faço anotações de todo tipo, tá? Faço, às vezes, um desenho, faço informações escritas. Isso aqui, já tem aqui um rascunho de algum desenho. Faço realmente disso aqui um local de anotações de tudo que me chama atenção. Frases que eu vi, ou me disseram. Então, tudo isso aqui se tornou o meu caderninho de anotações. Ele anda sempre comigo. Você pode ter um menor, você pode ter um maior. Não há, assim, você precisa que ele seja fácil você carregar. E não podemos esquecer que não é só o celular. Celular sozinho não resolve, tá? Então, essas ideias, às vezes você está andando na rua, e aí você viu algo interessante que você pode anotar, anote. Se você estiver num ônibus, o ônibus é ótimo para pensar, né? Eu digo porque você senta e quem está dirigindo é o motorista, então você tem a oportunidade de ver a cidade, de ver a avenida, de ver pessoas, de ver estampas, coisas que você não consegue se você estiver dirigindo, por exemplo. Ou se você estiver fazendo alguma atividade, isso fica mais difícil. Mas aí, quando você está numa situação que você consegue observar, você vê muito mais coisa do que simplesmente aparenta ser. E uma coisa que é muito importante, e aí eu vou trazer para a arquitetura, né, para a minha profissão, é muito importante que eu enxergue formas, porque às vezes, eu não sei se vocês viram, mas eu observei as novas lixeiras da Avenida Epitácio Pessoa, e elas têm um formato bem pequenininho, elas são um formatinho assim. Eu achei interessante o formato delas. Questionei algumas coisas, né, em relação à funcionalidade, mas isso é um outro quesito. A forma dela me chamou a atenção. Essa forma eu poderia utilizá-la em algum projeto de arquitetura que eu estivesse desenvolvendo. Não necessariamente eu estaria utilizando a lixeira, mas a forma dela, ela pode ser utilizada para um outro uso, uma outra ideia. Eu até anotei ela, tá? Aqui no meu caderninho, a forma da lixeira. Terceiro passo. Eu acho isso muito importante. Conhecer novas pessoas. De preferência que não pensem igual a vocês. E mantenham, tá? Mantenham, por favor, as pessoas que vocês já conhecem. Mas conhecer novas pessoas, se abrir para o novo, é muito importante. Se a gente voltar um pouco para a animação, os crudes, aquele rapaz novo que chega, ele traz informações que os crudes não tinham. Os crudes não conheciam. Os crudes só conheciam a caverna escura. Era algo que tinha passado de pai para filho, de filho, e por aí vai, e estava todo mundo vivendo naquele sistema. Quando o rapaz chega, ele traz informações novas que eles desconheciam. E isso acontece também na nossa vida. Às vezes, quando a gente conhece uma pessoa
nova, assim, a faculdade, a universidade, o ambiente didático é muito bom para isso, porque a gente convive com pessoas distintas, de várias situações, pessoas de outras cidades, pessoas que vieram para estudar aqui, ou pessoas de família diferente da sua. Isso é muito bom, quando você se abre para conhecer essas pessoas, e essas pessoas passam a fazer parte do seu ciclo, porque aí, um exemplo é, eu nasci aqui em João Pessoa, mas na época da minha faculdade, tinha uma moça de Caicó. E Caicó é completamente diferente de João Pessoa. E aí, assim, as informações que ela trazia de Caicó eram surpresas para mim, assim, era uma coisa, nossa, eu não sabia, sabe? Eu não conhecia Caicó. Então, as informações de outras pessoas, elas podem ser fontes de repertório para vocês. Você conhecer outras pessoas, ouvir outras histórias, isso é muito importante, isso é muito bom. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de conhecer outras histórias, permitam, escutem, aceitem e utilize a seu favor isso. Você não vai perder nada em acrescentar informação. Quarto passo, mude frequentemente, eu adoro isso aqui, frequentemente sua rota. Digamos que você faz todo dia o mesmo caminho para ir para algum lugar. O mesmo caminho, todo dia eu faço o mesmo caminho para ir para o mercado. Todo dia, todo dia, todo dia. Só que isso é ótimo para ganhar tempo, né? Porque você já conhece o caminho. Mas, para desenvolver a mente criativa, a gente precisa correr alguns riscos e sair um pouco do lugar comum. A gente precisa, inclusive, mudar um pouco nossa rota. Se você é acostumado a fazer determinado trajeto para determinado lugar todo santo dia, se você fizer um caminho diferente, você já vai sentir, é bem interessante isso, você já vai sentir uma situação no cérebro que fica novo, seu olhar já muda. Então, sempre que tiver oportunidade, faça. Se for mais longo, melhor ainda. E se for o caminho mais bonito, melhor ainda. Porque, às vezes, a reta, né, só nos leva de A a B, mas a gente acaba perdendo muita coisa interessante no meio do caminho, né? Perde-se entre A e B muita coisa. Então, ao invés de ser uma linha reta, se você fizer um caminho mais longo, talvez você encontre até algo mais bonito. Eu costumo fazer o caminho mais longo, que eu não moro na orla, mas quando eu tenho a oportunidade, e aí eu preciso também ter um pouco mais de tempo, né? Então, eu faço o caminho de volta para casa, indo até a orla, sabe? Assim, então, eu vou vendo a orla, que não é uma coisa que eu vejo todo dia, então, a mente já tem uma outra visão. A mente já se abre de forma diferente. E aí, você consegue enxergar coisas que você não via. Se eu fizer todo dia o mesmo caminho, que aí vai ser o mais natural, aquilo ali já não se torna mais nenhuma novidade. E lembre-se que para o desenvolvimento da criatividade, a gente precisa muito da curiosidade. Então, a gente precisa ser curioso, a gente precisa explorar mais, explorar ao redor, explorar um pouco mais além. Tá rápido, tá tudo bem, né? Quinto passo, viaje. Aí você vai me dizer, não, peraí, eu não posso viajar. Nós estamos, inclusive, em pandemia. É verdade. Viaje, só não faça viagens de remorso, né? De passada, essas viagens eu não aconselho, mas viaje. Se não puder viajar para outra cidade, viaje para o bairro vizinho. Se eu não puder, porque estamos em casa, viaje no Google, minha gente. Veja outras paisagens. Abra a sua mente para enxergar o novo. Algo que está fora da nossa realidade, no nosso dia a dia. Não adianta você achar que vai desenvolver mente criativa se você está fazendo a mesma coisa todo dia. Criatividade é quebra de paradigma, a gente já sabe disso. Quebrar paradigma é se abrir para o novo. A gente vai começar a desenvolver essa mente criativa a partir de ver outras coisas. E tem uma coisa, assim, um exercício que eu acho bárbaro de fazer, é viajar sozinho. Se você tiver oportunidade, não precisa viagem longa, longe, não, mas se você tiver oportunidade de fazer uma viagem sozinho, é muito bom, porque você não se distrai com nada, e você fica muito atento a tudo que está ao seu redor. Você não precisa também fazer uma viagem que vai te colocar em situação, sei lá, uma língua estranha que você não domina, mas daqui para, sei lá, Campina Grande. Campina Grande é outra cidade. Viaja sozinho para Campina, conhece Campina, já muda a tua forma de enxergar Campina Grande.
E, como eu estou falando aqui, se você nem puder ir em Campina Grande, vai no bairro vizinho, que já é outra realidade da sua. Já muda, as ruas já são diferentes, as pessoas já são diferentes. Parece que a gente está realmente em outro lugar, mas é porque nós não temos o hábito de conhecer nem a cidade que a gente mora. É bem interessante isso também. Eu costumo dizer que se perder é também se achar, né? Se perder no sentido de você ir para um lugar que você não conhece, mas é também você se encontrar. E ter o repertório a partir dessas experiências é muito útil, é muito bom. Todos esses exercícios, que eu estou aqui no 5º passo, já está na metade dos passos, né? Todos esses exercícios, eles, em conjunto, né, te ajudarão a ter essa mente mais criativa, te ajudarão a desenvolver melhor as atividades que são inerentes à criatividade, que a gente também já viu, que é para tudo, né? Criatividade é até para solucionar problemas. 6º passo. Esse eu amo. Estimular o cérebro com filmes que você não assistiria normalmente. Bom, ouça música de vários estilos, leia livros de ficção. Só existe um filme, um gênero de filme que eu não assisto de maneira nenhuma. Terror. Não assisto. Mas não é por nada. É porque eu não gosto, né? E só ficar levando susto, aquela coisa ansiosa, não vai me trazer a nada. Então, eu não gosto. Mas qualquer outro gênero de filme, comédia, suspense, é muito interessante que você assista. E até os de terror, se você tiver afim, né? Não é minha praia, tá? Existe um exercício que eu faço, que é de eu e a pessoa, você, no caso, assistir o mesmo filme. E depois, ou pode ser um episódio de uma série, alguma coisa assim. E depois, a gente conversar sobre o que você viu e o que eu vi. Porque, geralmente, o que eu vi não é o mesmo que você viu. E eu não estou falando da história em si, né? 2 meninas, não sei o quê, não sei o que. Não. O contexto, tá? Você vai começar, a partir de agora, a assistir filme, não observando apenas a história em si. Uma moça, um rapaz, que não sei o quê, lá. Não. O contexto em que eles estão. É uma cidade, a casa, sei lá, é uma casa, é ok. Tem um filme bem interessante, que aí eu vou deixar aqui para que vocês assistam. É um filme antigo, se chama Dogville. Eu vou escrever no chat. Por que esse filme? Esse filme, ele tem uma história muito profunda e até, assim, muito difícil de assistir, porém, ele não tem cenário. Não tem cenário. No começo do filme, isso gera incômodo, a falta de cenário, porque é um lugar, um espaço preto, com alguns objetos, uma cadeira, algo assim, uma cadeira, uma mesa, uma fruta e tal, um carro, mas a história toda se passa nesse ambiente preto. E no começo aquilo gera incômodo, você vai assistindo aquele filme e vai ficando incomodado. Os atores vão abrindo a porta sem ter porta, assim, fazem gestos só. Mas chega dado o momento do filme que isso é irrelevante. E você começa a visualizar o cenário. Você começa a ver. Assim, você começa a perceber que é uma casa, você começa a perceber que todos os gestos começam a fazer um pouco de sentido para você. Então, por conta disso, eu indico o filme. Veja a faixa etária, se vocês podem assistir. Mas é um filme de uma história densa e que tem essa característica, né, da ausência de um cenário. Filmes normais, né, normais, filmes com cenários e etc., eu acho interessante serem vistos, e aí, com esse olhar de ver o todo. Eu assisti aquele filme Vicky Cristina Barcelona, que se passa em Barcelona. E é bem interessante, assim, a história em si é um casal e tal, mas o todo, você vê a paisagem de Barcelona.
Barcelona é completamente diferente do Brasil, né? Barcelona está na Espanha, ela inclusive tem características diferentes de cidades da Espanha, enfim. Mas você começa a enxergar o todo, não só ficar fixado no enredo do filme, mas começar a enxergar o todo. Isso é bem importante para a gente começar a desenvolver essa mente criativa. Música. Música, se você gosta de sertanejo, né, um exemplo, se você gosta de sertanejo e você quer desenvolver uma mente criativa, escute rock. Ah, eu não gosto. Não, você não vai escutar rock o dia todo. Escute uma música só. E aquilo vai mexer, vai ativar determinadas áreas do cérebro que normalmente não estavam ativadas, porque você estava habituado a escutar uma música só. Mesma coisa se você ama rock. Você escuta rock todo dia, todo dia, todo dia. Aí um belo dia você escuta uma música de DJ, aquela eletrônica. Você já está ativando outras áreas do cérebro. Então, o importante do desenvolvimento de uma mente criativa é ativar áreas do cérebro que a gente não está habituado. A gente acha que não precisa, mas quando você começa a fazer esse exercício, você percebe o quanto isso te ajuda. Vou dar um exemplo. Faz tempo que eu não assisto novela. Novela, qualquer novela. Mas, antigamente, eu assistia às novelas da Globo, principalmente as novelas das 8, né? Que agora não sei mais o horário, das 9, eu acho. Porque eu ficava observando as portas. As portas das casas da novela das 8, elas tinham geralmente um formato diferente, elas eram muito grandes, elas chamavam a atenção. E aí eu assistia a novela com o intuito de observar essas portas. Quando estava... algumas ficaram bem na minha memória, tá? Eu lembro de uma, não lembro a novela, mas eu lembro da porta. Ela tinha uma série de dobradiças que ela fazia assim, né? Parecia uma coisa dentada, assim. E eu ficava observando essas portas e eu, olha, que porta maravilhosa. Ainda não sei como é que seria executável, tá? No dia a dia, na realidade, a maioria daquelas portas cenográficas, né? Mas a ideia dela ficou fixada na minha cabeça. Ao ponto de eu não lembrar nem que novela era. Eu lembro que tinha Tony Ramos, mas eu não sei que novela era. Mas a porta ficou para mim. E ler livros de ficção, que é o terceiro... Eu falei de assistir, voltei, ouvi. Ler livros de ficção é algo que eu particularmente indico por 2 motivos. Não, leia tudo, tá? Leia tudo, mas comece a ter o gosto por livros de ficção. Porque você vai criar completamente o ambiente do livro. Geralmente, quando você começa a ler um livro de ficção, ele não existe. Se alguém leu Jogos Vorazes, que é uma série de livros que eu amei, você vai perceber que assim, é muito descritivo dos locais, de onde está se passando a história, e você vai criar tudo aquilo ali. Particularmente no livro 2, Em Chamas, eu tive muita dificuldade de conseguir visualizar se ler um livro, vocês vão saber do que eu estou falando, é a arena. Ler o livro ou vir o filme, porque eu tive muita dificuldade, porque era um relógio, era não sei o quê, mas aquilo ali, eu ficava lendo o livro e ficava, peraí, deixa eu tentar entender. Então, eu fui desenhar. Aí eu desenhei toda a descrição, né? Circular e tal, se assemelha a um relógio, então eu fui fazendo, se assemelha a um relógio e tal, para eu conseguir visualizar. O fato de eu estar lendo esse livro de ficção, dessa arena, desse local que não existe, tentando imaginar as características das pessoas que eram típicas daquele livro, fizeram com que a minha mente se expandisse, porque são coisas que você não vê, são coisas que você não consegue visualizar. E aí depois fizeram a série de filmes. E provavelmente, né, assim, a visão do que eu tinha feito durante os livros foi influenciada, lembre-se do que eu disse lá no início, nós somos influenciados o tempo inteiro, então a minha visão inicial foi influenciada pelo que eu vi no filme, porque eu também assisti os filmes depois. E aí a arena que eu havia desenhado não era a arena que fizeram no filme. Isso ficou bem interessante para mim, assim, eu me lembro que ficou bem forte, porque
eles fizeram, claro, né, com a ajuda de tecnologia e etc., fizeram uma arena muito superior à que eu tinha imaginado. Muito superior. Então, você ter essa percepção do que você viu e do que a outra pessoa, no caso do filme, foi alguém que, o diretor de arte que idealizou, é algo que vai trazer algo super novo para você. Livros de ficção, filmes de ficção também. Quem assistiu Star Wars, é fã de Guerra nas Estrelas, sabe que existem dois momentos. Foram feitos, me corrijam, 3 filmes na década de 70, 80, 1970, 1980, e outros 3 filmes, episódio 4, 5 e 6, depois com o advento da tecnologia. Agora a série já está com outros filmes, mas a Guerra nas Estrelas em si, eles foram feitos nesses 2 momentos. O primeiro momento, para os fãs, os aficionados, é brilhante, porque eles não têm muito recurso tecnológico. E George Lucas, ele idealizou aquilo ali a partir de maquete, a partir de elementos que estavam na mente dele, mas ele utilizou o que ele tinha para aquilo ali. E para conseguir realizar a cena. E os 3 últimos episódios, né, da série já tem o advento da tecnologia. Então, muita coisa se perdeu. A tal da magia, do fazer, se modificou. Porque a tecnologia, ela substituiu tudo aquilo, que era maquete, que era recurso com espelhos e etc., foi substituído, não precisa mais. Aqueles cenários verdes, CGI, eu acho, não sei. Eles substituem tudo, né? Então, se você assiste filme de super-herói, se você assiste filme de ficção científica, se você descobre como é feito depois os efeitos especiais, você começa a enxergar um novo mundo a partir disso. Então, um conselho que eu dou é: assista esses filmes, leia livros de ficção, ouça músicas de vários estilos musicais, mesmo que não seja um estilo que você realmente goste, para que você desenvolva ative essas áreas do cérebro. Isso é bem importante. E sempre que algo chamar a atenção, lembre-se do caderninho. Você faz as anotações aqui. Vou dar um outro exemplo. Eu assisti naquele filme Divergente. E Divergente também é um filme sei lá, de ficção. Se passa num futuro distópico, enfim. Mas eu assisti e vi uma coisa. Tinha um diálogo num terraço, numa cobertura do prédio, e tinha um gradil no prédio. Tal. Era uma cobertura de prédio como se fosse de Nova York, aquelas arquiteturas que é típico da gente ver em filme. Mas estava toda escura a cena, e só tinha esse gradil, esse guarda-corpo, que era uma grade, né, que era de grade, iluminado. E aí a ideia daquilo ali, gente, que coisa fantástica. A ideia é super simples, porque inclusive é aplicável. Se eu estiver fazendo um corrimão de escada, eu tenho como fazer uma calha e colocar uma fita de LED embutida. Então, o efeito daquilo ali ficou ótimo, e que eu, naturalmente, não pensei, assim, iluminadamente, não pensei, mas eu vi aquilo ali e eu posso adaptar para um projeto que eu esteja fazendo. Vejam que eu não preciso esperar chegar a uma cobertura de um edifício em Nova York com aquelas características para que eu aplique a ideia. Eu adapto, eu combino com outra forma, e aí eu tenho um resultado diferente. Porém, a matriz, o início, está lá, naquela coisa que eu vi, anotei no meu caderno, anotei e guardei na minha memória. O ato de anotar, como eu já disse, é algo que faz com que fique mais forte na sua memória, tá? 7º passo. Crie o hábito de conversar com seus amigos. Oi? Licença, esse slide vai ser disponibilizado? Posso disponibilizar. Certo, obrigada. Tá difícil de entender, tá muito rápido. Não, tá ótimo, tudo certo. Não, tá ótimo, professora. Tá. Então, eu vou disponibilizar os slides, vocês vão poder ter isso em mãos também, tá? Certo, obrigada, professora. Por nada. O 7º passo, crie o hábito de conversar com seus amigos sobre as ideias que surgiram do nada.
Eu vou contar. Eu estou falando tudo isso porque vocês estão vendo que eu trago muito da experiência que eu vivi, para que vocês entendam que tudo isso é possível mesmo. Há tempos atrás, eu decidi escrever um livro. Um livro qualquer, um livro de ficção. Um livro não era nem ficção, era uma história boba. E aí eu escrevi o livro, comecei a escrever o livro, e conversei com uma amiga minha sobre o livro. E aí eu dizia, na história tinha um rapaz na história. Aí ele era massagista. Aí ela disse, massagista? Por que esse homem precisa ser massagista? Eu disse, não sei. Eu achei que seria interessante ele ser massagista. Então, assim, o exemplo desse livro parece completamente idiota, mas o fato de você discutir essas ideias, as ideias até estapafúrdias, no meu caso do personagem ser massagista, faz com que você tenha uma outra visão. Porque vai vir o argumento, né? Mas por que ele vai ser massagista? Eu não sei. Realmente, por quê? Ele não pode ser outra coisa, não? Pode. E aí você vai moldando a ideia. A ideia que aparentemente é do nada, ela pode acabar sofrendo influência de algo que você está recebendo, né, o retorno, o feedback, como a gente costuma ouvir, e isso vai moldar para que seja algo mais atraente, palpável, executável, tudo depende muito da situação em que esteja, mas cria esse ato de conversar. Há um tempo, tinha um rapaz que ele estava desenvolvendo uma lixeira. Esse rapaz, ele tinha muito medo de conversar sobre ele era da, não lembro de outro. Ele tinha muito medo de conversar as ideias dele, com medo que as pessoas fossem roubar as ideias. Gente, essa coisa de roubar a ideia, ela não se sustenta, né? A não ser que você esteja aí pensando em algo realmente muito inovador, e aí, se tiver alguém que tenha um pouco mais de coragem, aí ele rouba a ideia, né? Mas a maioria das nossas ideias, elas não vão sofrer roubo. Elas vão simplesmente serem melhoradas, aperfeiçoadas. E aí esse rapaz tinha uma ideia de uma lixeira e tal, e ele não queria compartilhar com ninguém. E aí um dia pedi para ver. Aí ele disse, não, porque eu tenho muito medo de que as pessoas roubem. Mas por que alguém roubaria essa ideia? Não, porque eu estou fazendo o design dela e eu queria que ficasse algo bem interessante. Eu disse, talvez nem fique, porque você não sabe a opinião de ninguém a respeito dela. E aí ele passou um tempo, depois ele voltou atrás e decidiu mostrar a lixeira. E era uma lixeira prosaica, não estou diminuindo o trabalho dele, mas assim, ele não tinha por que ter esse medo. E a gente também não deve ter esse medo. Uma coisa que eu digo, assim, nessa parte desse trabalho, né, que eu desenvolvo, eu conto os segredos. Não tem segredo. Na verdade, eu faço segredos, assim, porque não tem segredo. O que eu estou compartilhando aqui são ações que vão melhorar a vida de todo mundo. Eu não tenho por que ter medo de, não, eu desenvolvi minha mente criativa e agora eu vou guardar só para mim. Não, eu compartilho. Compartilho minhas ideias, eu converso muito sobre minhas ideias. E acho que é muito importante e saudável que vocês também façam isso. Porque, sim, a mente criativa, ela precisa de alguém que diga, mas espera aí, isso aqui faz sentido para você? Realmente, talvez não faça tanto sentido assim. E aí você pode moldar e melhorar, como eu estava dizendo antes. 8º passo. Esse é maravilhoso, tá? Desenvolver um hobby. Hobby é uma atividade, tá? Que você não tem fins lucrativos, pelo amor de Deus. Não é para você vender, é para você sentir prazer fazendo. Então, desenvolva um hobby. Seja lá que hobby for. Se você toca violão, toque violão. Não é para você gravar música, não. Se você for bom ao ponto de gravar uma música, então já deixou de ser hobby. Já virou algo que você precisa aí desenvolver melhor para transformar isso em algo lucrativo. O hobby é algo que você faz para sentir prazer. Você não tem o objetivo de tornar aquilo ali rentável ou escalar na linguagem de negócio, não. É curativo, é regenerativo. Durante a pandemia, eu desenvolvi o hábito de cuidar de plantas. Eu acho que boa parte das pessoas desenvolveram esse hábito também. E aí, pelo que eu entendi, né, muita gente anda mexendo com planta. E aí, a planta que eu tinha, ela começou a dar mudas. E aí eu plantei as mudas. E as mudas viraram, assim,
não lembro quantas, 14 mudas, sei lá. Eu disse, gente, o que é que eu vou fazer com essas 14 mudas, né? Então, eram várias mudas. E aí, depois, eu presenteei as pessoas com essas mudas. Elas já estavam, né, do tamanho normal para serem compartilhadas. É muito saudável você ver algo um hobby nesse sentido, é muito saudável que você tenha, para que você possa ter esse momento de prazer. Eu fui fazendo essas mudas, e as mudas ficaram bonitas, e eu vou presentear as pessoas. Então, aquilo ali se tornou uma atividade que me dava muito prazer. Não tem nada a ver com arquitetura, não tem nada a ver com escalar, transformar em negócio, nada. Era estritamente para mim. Eu plantava, eu mexia com a terra, eu mudava de vaso e por aí vai. Então, desenvolva um hobby. Outra coisa. Há também um mito de que você só é criativo se você tiver habilidades, certas habilidades. Não é verdade também. Eu não tenho habilidade nenhuma com trabalhos manuais. Eu não sei fazer crochê, eu não sei fazer tricô, eu não sei fazer nada disso. Pregar um botão, eu não sei pregar. Então, a mente criativa não está a ver com determinadas habilidades que você tenha. A mente criativa está diretamente ligada com como você entende e enxerga a solução. Eu não sei pregar botão, eu não sei fazer nada disso, mas eu consigo visualizar como eu gostaria que tivesse o resultado final. E aí, se você tem essa habilidade, você pode desenvolver como um hobby. Lembre-se que hobby não é lucrativo, tá? Então, se você tem essa habilidade, é maravilhoso. Tem gente que faz crochê divinamente. E aquilo ali é curativo, é regenerativo. Você fica lá, faz o que for. Tem uns moldes, algumas coisas nesse sentido. Então, isso é bom. Cozinhar é maravilhoso também. Estou dando algumas ideias de hobby aqui, para caso vocês não tenham por onde começar. Cozinhar é maravilhoso, porque você está ali fazendo uma alquimia, você está misturando ingredientes, você está juntando A com B para dar um terceiro resultado. E aí, se você tiver, você não precisa ser um masterchef, mas se você tiver disponibilidade de criar alguma receita, uma coisa por mais boba que seja, mas que não está no teu repertório normal, não está no teu dia a dia. Por exemplo, ovo frito com verdura. Mas eu não costumo comer isso. Tenta um dia. Muda o teu cardápio. Prova essa comida, que também é algo que é interessante para você. Você se permitir provar comidas diferentes. Eu acho uma pena quando se viaja para algum lugar e você não come nada da região. Aí vai para o McDonald's. Não, McDonald's não. Coma nem que seja um misto quente, sei lá, um pastel, se for para São Paulo, o pastel da Avenida Liberdade, do chinês, do japonês lá. É de lá, é típico, mas é só um pastel. Mas é de lá. Você vai comer no McDonald's por quê? McDonald's tem na cidade, no mundo inteiro. Nem tem graça aquilo ali. Então, se permita conhecer, ampliar o teu paladar, conhecendo outras culturas. Se você tiver a oportunidade de ir para fora do Brasil, não vá para o McDonald's. Prova a comida local. Prova o que eles têm feito lá. E se, claro, né, se você for vegano, você faz adaptações. Porque eu não sou... eu não como carne, mas eu faço adaptações quando eu viajo. Então, vocês podem fazer o mesmo, se for o caso. Mas conhecer a culinária local ativa também essas áreas do cérebro que vocês normalmente não ativariam aqui, ou no local comum, tá? Então, falei de hobby, mas também já entrei aqui com culinária, entrei com ativação dessas partes do cérebro a partir de fazer comida. Quem não tem o hábito de cozinhar, pode começar fazendo, o simples, não precisa ser para uma coisa complexa, não, mas o fato de você manusear alimentos, misturar e chegar no resultado é muito bom, tá? Para a mente criativa. 9º passo. Esse é ótimo. Tira um dia de folga. Escolha o melhor dia para você, tá? Não é obrigatório ser domingo. Esse calendário que foi convencionado que o domingo é um dia para descanso, talvez não seja.
Talvez não seja, talvez você precise que seja outro dia da semana. E aí, se for outro dia, não tem problema, seja outro dia. O importante é que nesse dia de descanso, que não for domingo ou qualquer outro dia, você realmente tire o dia de folga. Deixa o trabalho de lado, deixa os estudos de lado, faz com que você se dedique a uma atividade, que você vai se sentir bem, vá à praia, ande de bicicleta, vá no parque. Ok, Juliana, nós estamos em pandemia, não é para ir para canto nenhum. Cadê o seu hobby? A gente estava se dedicando agora há pouco a um hobby, volte a ele. Eu plantei 14 mudas. De repente, vocês vão ter essa habilidade, essa disposição também, e isso vai te ajudar nesse dia de folga. E olha, de novo, tá? Dia de folga, descanse da mente, lá no primeiro passo, por favor, longe do WhatsApp, longe do Instagram, longe de tudo isso. As melhores memórias não estão no Instagram. As melhores memórias estão com a gente, porque a gente está vivendo aquele momento. Se a gente fica mais preocupado em estar fotografando aquilo ali para colocar na rede social, a gente perde a oportunidade de viver aquele local, aquele espaço, aquele momento. Aquilo não volta mais. Então, dia de folga é dia de folga. Se quiser registrar alguma coisa, registre, mas não sem estar com aquela ansiedade de que tem que registrar tudo. O coco que tomou, não. Folga, relaxa, tá? Respira, aproveita o dia, aproveita o local, se dedica ao teu hobby, e eu tenho certeza que você vai ter esses passos mais claramente para você. A gente está chegando próximo ao final, né, assim, do 10º passo, não terminou ainda a apresentação. Mas eu coloquei 10 passos, então indo para o 10º e último, que é aquilo que eu falei no início. Não excluir a fotografia. Todo mundo hoje com o celular é uma excelente ferramenta, né, e um excelente exemplo do que é combinatividade, porque antes nós tínhamos o celular, não sei se é da época de vocês, tá? Mas antes existia um celular e antes existia uma câmera fotográfica, eram coisas distintas. Alguém, que se chama Steve Jobs, ele teve a ideia de colocar os dois num aparelho só, e a partir de então, todo mundo tem uma câmera na mão. E ao mesmo tempo você pode fazer ligações, e ao mesmo tempo você tem o WhatsApp, e ao mesmo tempo você tem N infinidades, né? Então, volto a dizer, não é para você deixar de anotar ou você deixar de fotografar. Você faz os dois. O anotar deixa mais vivo na sua memória. O fotografar, você registra. E depois, se você quiser ver, você tem como olhar. Você está lá registrado, né? Você, digamos, eita, eu vi aquele negócio e esqueci como era. É só voltar lá no teu rolo de câmera e você vai encontrar. Registre tudo aquilo que você acha legal. Não só pessoas, tá? Mas, assim, um muro que você viu e é interessante. Um portão que você viu e é interessante. Sei lá, um desenho de piso. Esses dias eu passei num empresarial aqui e achei interessante que eles fizeram um desenho com pedra, só que estava em cima da cerâmica. Eu disse, essas pedras vão sair, né? Só que, na realidade, quando eu topei com o pé na pedra, ela estava colada. Então, eles tiveram a ideia de colar as pedras e fazer um jardim de pedras lá, e, apesar de estar em cima da cerâmica. Eu digo, tá, uma ideia legal. Então, assim, eu vou usar isso, eu não sei, mas que isso é uma ideia legal, é. Então, eu registrei isso, deixei no meu álbum de ideias legais, que pode ser algo que pode ser utilizado em algum momento, e pode ser que não, como eu já disse, que algumas ideias realmente não são usáveis, mas são adaptáveis para outras coisas. E, nesse sentido, é muito importante que você comece a desenvolver este álbum. Álbum de momentos, todo mundo precisa ter, álbum de recordações, né, da gente, nós tiramos foto da gente, isso é normal, mas comece a desenvolver esse álbum de ideias. Coisas que você viu, lugares que você visitou, a maneira como alguém entregou, sei lá, você foi numa lanchonete e o guardanapo estava feito de maneira diferente. Pode ser, se aquilo te chamou a atenção, registre, isso pode se tornar para você um repertório, isso pode se tornar uma ideia no futuro, ou dali você pode ter uma outra ideia melhorada.
E aí eu trago assim, né? Eu trago aqui uma citação de Albert Einstein, que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Einstein era um gênio, então a gente sabe disso, mas isso é uma verdade inerente, tá? Quando a gente começa a ter essa ideia, essa mentalidade de se abrir para o novo, de permitir que coisas novas cheguem para a nossa vida, a gente nunca mais vai querer pensar pequeno. A gente tem que sempre querer pensar muito maior. O mundo é muito maior do que o que a gente vive. As pessoas que a gente convive são importantes, mas se a gente expandir, a gente vai enxergar que tem outras realidades, tem outras coisas, outras pessoas também interessantes no mundo. Então, a gente nunca mais, depois que a gente começa a fazer esse exercício, a gente nunca mais fica limitado. A gente vai estar sempre querendo expandir-se, né? Sempre indo além. E aí, como eu já disse, criatividade não é só para criar coisas, mas também para solucionar problemas e resolver situações cotidianas. E aí eu trago agora uma situação que eu acho que todo mundo... só um minuto. Que eu acho que todo mundo pode ou já deve ter vivenciado, que é o bloqueio criativo. Bloqueio criativo nada mais é do que você não conseguir encontrar uma solução para o problema naquele momento. Você fica diante daquele problema, você fica tentando achar uma maneira de resolvê-lo, e na realidade, você só está piorando a situação. O bloqueio criativo é normal, acontece com todo mundo. Eu não tenho ideias 24 horas por dia. Vocês também não terão. E tudo bem, tá? E tudo bem. Se você estiver diante de um dilema, de um problema e não conseguir resolver, a gente esquece um pouco daquele problema. Esse impedimento temporário não vai ser eterno. Se afasta daquilo ali. Sai daquela esfera. Sai de frente do computador. E vai viver outra coisa. Deixa aquilo ali em stand-by. Deixa aquilo ali em espera. De repente, você pode voltar para o teu hobby. De repente, você pode, não, eu vou tirar uma folga. Ou, aquele nosso primeiro slide. Tira uns minutos para relaxar. Esquece. Pronto. Se tiver o ato de meditar, medita um pouco. E é bem normal que depois de você se afastar do problema, ou você olhar ele por outro ângulo, que também é outra coisa que você pode fazer. Por exemplo, você está diante do computador e está tendo um problema para continuar aquilo ali. Vira ao lado do computador, sai do ponto em que você está e você começa a enxergar as coisas de outra maneira. Vocês estão me vendo, eu não sei quanto tempo, nesse mesmo frame aqui, né? Nesse mesmo formato, com esse quadro aqui atrás. Se eu mudasse isso aqui, vocês já teriam uma outra visualização. Vocês já teriam uma outra visão de mim. Porque isso é normal. Então, sai do lugar, muda. Se o computador está ali, eu não sei, pronto. Vira o computador para o outro lado. Relaxa, medita, sai de perto. E o melhor conselho que eu tenho é esse. Mude o foco momentaneamente. A solução vai vir. Vai vir porque você já tem repertório para isso, você tem todos os passos para isso. Então, mesmo que você, assim, na hora você não consiga, cadê o teu registro? Vai lá, lê o teu registro. Às vezes as soluções já estão aqui, e a gente aqui não sabe. Então, olha os teus registros, olha o que você andou registrando ao longo da vida, né, ao longo do caderninho, dos passeios que andou fazendo, e ali talvez já tenha alguma resposta. Distraia-se. Depois, quando você voltar, você com certeza, você vai ter uma outra visão daquilo ali e mais facilmente vai encontrar a solução. A gente vive hoje uma era de imediatismo e urgência, né? Assim, tudo é muito para ontem. Tudo é muito hoje, agora. Isso é ruim para processo criativo. Então, às vezes, a mente precisa realmente desse período de hiato, que eu estava falando, né, do silêncio. Então, respira, desacelera, a solução vai vir. Vem com calma. Eu posso garantir
que isso vai acontecer, porque não é só uma fala minha. Tem vários autores respaldados nessa apresentação. Eles estudam profundamente processos criativos, neurolinguística, neurocientistas, enfim. Então, eles têm uma percepção muito maior do que eu estou falando. Então, é verdade. A solução vai vir quando você se afasta. Quanto mais você insistir, quanto mais você ficar naquela ansiedade, menos você consegue o resultado final. E aí, nós estamos chegando no final dessa apresentação. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, gostariam de fazer mais algum exercício, alguma coisa. E eu estou disponível para dúvidas e afins. Aí, cadê o meu tutor? Quem era? Oi. Sim, professora, eu? Ah, Então, no chat ninguém falou ainda. tá. Aí, Cadê? aí, no final, eu queria fazer algumas perguntas, mas é só quando sair, eu acho, para colocar no relatório, certo? Certo. Isso aqui. O slide. Essa aqui a gente já conversou, né? Por nada, Cecília. Eu espero que tenha ficado para vocês. Espero que tenham gostado também. Estou disponível para dúvidas. Mesmo depois, quando vocês começarem, eu vou deixar aqui o meu Instagram para que vocês possam ter possibilidade de me encontrar, mesmo depois da apresentação, tá? Eu fico muito feliz que vocês tenham ficado até agora. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo. E que eu fico, tá assim, eu estou orgulhosíssima, tá? De todos vocês. Eu espero que os exercícios sejam práticos, sejam aplicáveis no dia a dia. E, como eu disse, leiam muito, assistam muitas coisas, saiam da esfera mesmo. Quanto mais vocês buscarem informação distinta, melhor para vocês, certo? Eu vou pedir a informação aqui, eu não sei como é que eu vou deixar essa apresentação disponível, mas obrigada, Arthur, muito obrigada. Eu não sei ainda, Cecília, como é que vai ser o compartilhamento de slides, né, da apresentação, mas eu vou descobrir, e aí o pessoal que está à frente do evento vai poder disponibilizar, com certeza. E se não, aí a gente compartilha por e-mail também, certo? Eu posso mandar, vou deixar meu e-mail, pronto. Deixar meu e-mail, vocês podem mandar um e-mail para mim, e aí eu vou compartilhando, se for o caso. Estou deixando as informações de como me encontrar depois, né, daqui, depois que vocês começarem os exercícios de vocês. Ah, alguém aqui falou sobre Divergente. Pois é. É uma excelente fonte, tá, Letícia, de, é, de desenvolvimento de ideias, porque é um filme de ficção, é um filme que trata de assuntos políticos, né, também, mas ele tem uma outra esfera, o filme, o livro, enfim, falei filme, mas é livro também. Quem tem o hábito de ler esses livros, certamente já desenvolve mais a imaginação, e a imaginação é um componente inerente, né, de mente criativa. Cecília vai entrar em contato, ótimo. Eu não sei se vocês gostariam de tirar mais alguma dúvida, alguma coisa, se não, eu vou liberar todos vocês com a sensação de que tivemos uma tarde ou um bom momento aqui, agradável.
Sim, muito obrigada, professora. Então, eu vou finalizar aqui a gravação e vou fazer algumas perguntas, certo? Muito Certo. obrigada.